Meus irmãos, graças a Deus, esta oportunidade, esses dias que nós estamos estudando um pouco sobre a escatologia, a volta do Senhor Jesus, o acontecimento das últimas coisas. Terça-feira passada nós falamos um assunto, glória a Deus, que nós depois possivelmente estaremos passando, ainda tinha muita coisa para passar para os irmãos. Falamos sobre, irmãos, tribunais, julgamentos, glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre, irmãos, o homem do pecado, a vinda do anticristo. E muita gente, às vezes, é contra esses estudos, irmãos, porque falar de anticristo, em vez de falar do Cristo, mas nós falamos do Cristo, irmãos? Graças a Deus pregamos Jesus Cristo, como Salvador, mas nós temos também que pregar, irmãos, ensinar alguns pontos importantes para a igreja, para o despertamento da igreja, Então, não é que estamos aqui dignificando o anticristo, nem colocando ele acima de Cristo, Mas temos que mostrar biblicamente os acontecimentos, que porventura surgirão, irmãos, com a vinda deste homem, e que pode despertar alguém, irmãos, para este momento, ter um encontro maior com Deus, ter um contato maior com o Senhor. Então isto é importante. Este estudo eu já dei aqui, quando assim eu cheguei aqui em Vista Alegre 1, eu tenho esse estudo todo ele em transparências, mas infelizmente estamos sem retroprojetor, para passar para os irmãos no retroprojetor, que seria muito bom, porque tem muitas imagens, mas infelizmente não temos, Nós vamos passar aos irmãos, os irmãos vão anotando aí, os versículos e se assim puderem acompanhar sobre esta importante lição, irmãos, que nós vamos começar a aprender hoje. Lógico que o assunto é vasto, irmãos, e tem muita coisa a ser falado, mas nós, irmãos, temos que tentar passar para os irmãos, tentar diminuir bastante por causa do tempo, que não é possível para nós aqui. Meus irmãos, queria antes, porém, ler uma palavra com os irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse de número 12. Versículo 1 em diante diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira,
sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher suas 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, e ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio, e o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que aguardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa passagem é muito linda, importante. Aqui, irmãos, fala, na verdade, do chamado rastro da serpente, né? O rastro da serpente, irmãos, que serpente, biblicamente, os irmãos sabem, simboliza o próprio Satanás, né? O próprio inimigo das nossas almas, que foi autorizado por Deus, né? Porque o inimigo, ele é dito como Deus deste século, né? E ele habita em regiões celestiais. Não é que é região celestial aqui, né? A igreja, mas regiões celestiais são os ares, né? Em todos os ares, porque não há uma habitação, né, para o diabo, né? Não precisa habitação, ele é um espírito, mas ele anda nas regiões celestiais. O próprio Paulo escreveu sobre isso, né? Que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, irmãos, o rastro da serpente começa desde a queda do homem, né? Desde quando ele foi precipitado lá, né? Quando houve aquela batalha no céu, não é verdade? Lá, e o Senhor precipitou o próprio Satanás, né? E ali o homem foi tentado, né, por Satanás, e ali começa uma perseguição contra o homem. Porque em Gênesis 3,15, os irmãos sabem que foi feita uma promessa, não é? Que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde quando houve essa sentença a Satanás, ele então persegue a criação de Deus. Aqueles que Deus formou para louvor e sua glória. Tudo que pudesse ter fôlego, que pudesse adorar a Deus. E o inimigo então passou a perseguir. Então começa aí, irmãos, né, chamado o rastro da serpente. Então começa aí a, irmãos, ter a sua tarefa, desde o início, né, no campo, irmãos, chamado o tempo da inocência, né, que quando antes mesmo de Adão pecar, né, naquela época da inocência, né, pois não tinham pecado, o diabo já estava aí, não é? Ele já tinha sido precipitado. Depois da época da consciência, né, quando o homem adquiriu consciência de pecado. E aí, irmãos, começou, irmãos, então o inimigo trabalhar na consciência humana, né? Começou, e aí o inimigo, os irmãos sabem, tentou o próprio Adão, ali caiu em pecado, sua esposa, enfim, sua mulher. Então, teve também, irmãos, o tempo do governo humano, né? O governo humano que era, na verdade, o tempo em que os homens se governavam, né? É o tempo em que não havia um rei, não havia, mesmo Deus, né, na sua teocracia, não existia, né? Houve aquela época, irmãos, do governo humano, né, que cada um fazia o que queria, o tempo da Torre de Babel, os irmãos bem sabem disso, né? Começaram a eleger os seus próprios reis, aí começou a se levantar, cada um fazia o que queria, não é? Então, esse foi o tempo chamado também do governo humano, né? E houve a época patriarcal, foi quando Deus começou a levantar os patriarcas, né, para cumprir a promessa lá em Gênesis 3,15, né? Aí Deus já começa a elaborar o seu plano, né, começa a iniciar o seu plano de salvação para toda a humanidade, né, chamado de época patriarcal. Depois vem a época dos profetas, quando os profetas agora são levantados para mostrar ao povo, né, despertar o povo para não se afastar de Deus, né? Então os profetas também foram usados por Deus, e todas essas épocas, irmãos, e todas essas eras,
Os irmãos sabem que o inimigo trabalhou, né? O diabo trabalhou, irmãos, para derrubar a nação judaica, a nação de Israel, porque ele sabia que através do homem, né, humanamente falando, o homem natural, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele começou a perseguir a raça humana. E depois Deus elege um povo, chamado povo de Israel, né? Deus elege um povo e que deste povo nasceria, irmãos, o Salvador do mundo, né? Então começa aí, irmãos, os profetas a anunciarem a vinda do Messias. O próprio Isaías, o próprio Jeremias, né? O profeta Daniel, que nós temos aprendido na escola bíblica dominical, né? Quando ele fala das 70 semanas de Daniel, quando ele começa a profetizar sobre as 70 semanas, nós vemos ali também, irmãos, ele falando sobre a vinda do Messias, como também a vinda do anticristo, né? Que nós também temos esse estudo, que nós já demos aqui para os irmãos. Mas aí vem a época, irmãos, da igreja, né? A época da igreja. A igreja é o povo de Deus na terra, né? Que agora também um inimigo luta, irmãos, tá? Para destruir. Então, irmãos, quando Jesus morreu, ressuscitou, irmãos, né? Então, o inimigo lutava para tirar, irmãos, a nação judaica, mas não conseguiu destruir a nação judaica, né? Porque nasceria o Messias. O Messias nasceu, ele foi atrás do Messias, tentou o Messias, tentou que ele pecasse, né? Não conseguiu também. Jesus cumpriu a sua missão, ressuscitou, né? Foi para a glória, né? Reinar com Deus, né? Está na glória, louvado seja Deus. Depois, irmãos, o inimigo viu que não conseguiu, e Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo, e ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho mostrado. Então o inimigo agora sabe que a igreja, ela detém o poder que foi outorgado à igreja, né, para a salvação da humanidade. Então o inimigo agora começa a perseguir a igreja em toda a sua época. Mas este capítulo, irmãos, que nós lemos, mostra quando o próprio inimigo será precipitado, né? E ele sairá das regiões celestiais e será precipitado do seu lugar, né? Foi o que nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 12, né? A mulher aqui, irmãos, é o próprio Israel, o povo judeu, né? O dragão, irmãos, é o diabo, né? O dragão é o diabo, a própria serpente, né? E diz aqui, irmãos, que e deu à luz um filho que é da nação judaica, né? No versículo número 5, deu à luz um filho varão que há de reger todas as nações. Esse é o próprio Messias, né? Que haveria de nascer, irmãos, né? Para, irmãos, governar todas as nações, né? Mas o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus foi assunto ao céu, levou-se ao céu, né? Está à destra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? E a mulher então fugiu para o deserto. Aqui é o tempo, irmãos, né? Para se cumprir o tempo chamado tempo dos gentios, né? Em que Israel agora, por um tempo, né? Ele vai aguardar, irmãos, né? Na segunda vinda de Jesus, depois do milênio, vai aguardar o tempo dos gentios. Os gentios pisarão a cidade santa, como está se cumprindo hoje, né? Israel hoje não consegue um lugar, não consegue viver em paz, né? Os gentios estão pisando a cidade santa, eles não conseguem reconstruir o seu templo, que é o lugar sagrado para eles, né? Então eles começam a ser pisoteados pelos gentios, irmãos. Isso começa a se cumprir no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, né, ele invade Jerusalém, destrói o templo, né? E ali, irmãos, os gentios começam a dominar toda a nação judaica. E aí, irmãos, começa, irmãos, então o diabo, irmãos, né? Ele perseguiu, né, a Israel, perseguiu a igreja, né, perseguiu o Messias foi levantado ao céu, arrebatado ao céu, e a mulher agora passa a ficar por um período, né, aguardando, que Israel está aguardando esse período dado por Deus, né? E na grande tribulação, irmãos, na metade da grande tribulação, no começo da grande tribulação, alguns dizem na metade, outros estudiosos dizem que é no começo, né? Então, ou no começo ou na metade da grande tribulação, para mim é no começo, né? Será, irmãos, feito uma guerra, né? Miguel vai guerrear contra a serpente que vive hoje, que é Satanás, que vive nas regiões celestiais. Haverá uma batalha, ele será precipitado à terra com autorização de destruir, não é? E aí, irmãos, é o capítulo que nós lemos aqui no versículo 7, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus,
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Isso vai acontecer depois do milênio, irmãos, né? Quando o Senhor Jesus, irmãos, virá com grande glória para derrubar definitivamente, irmãos, Satanás do seu lugar, né? Mas aqui, irmãos, ele vai ser precipitado das regiões celestiais para justamente, irmãos, porque Satanás, irmãos, ele vai ver que ele não conseguiu apenas pela sua artimanha, né, enganar a todos. Então ele vai usar uma pessoa, ele vai usar um homem, né? Ele vai usar um ser para que ele possa realmente enganar a humanidade de forma astuciosa, né? Então ele, como espírito, ele vai ter que ter um corpo para trabalhar, né? Ele vai ter que ter uma pessoa para trabalhar, né? Como ele não tem conseguido, irmãos, né, a enganar a toda a humanidade, mas na grande tribulação, ele só não vai enganar os escolhidos de Deus, aqueles que deram a sua vida ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? A esses ele não conseguirá enganar. Não vai conseguir enganar também as duas testemunhas que virão para pregar o evangelho na terra, irmãos. Não vai conseguir também enganar os 144 mil judeus que serão escolhidos por Jesus, por Deus, para trabalhar na grande tribulação em prol do evangelho de Cristo. Isso é tudo bíblico, irmãos, né? Como eu falei, não dá tempo de nós minuciosamente falar ponto a ponto, né? Porque é muita lição, é muita coisa para nós falarmos. Porém, irmãos, né, vai se levantar um homem, irmãos, né, que justamente o próprio Satanás, irmãos, dará domínio a este homem, né, poder a este homem para dominar a terra na grande tribulação. E isso é cumprimento da palavra de Deus, irmãos, né, que é justamente o homem do pecado, né, o homem do pecado. No livro de Daniel, capítulo 9, irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel também foi um profeta, irmãos, né, escatológico, né, ele mostrando, irmãos, muitos pontos importantes sobre o futuro, né, da igreja, né, e dos acontecimentos. No capítulo 9, no versículo 24 ao 27, vai falar das 70 semanas de Daniel, né, que iniciou as 70 semanas, na verdade, lá na volta do exílio, né, dos judeus, no ano 70 anos de exílio, né, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o santo dos santos. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, que já foi tirado, né, ele já foi morto, ressuscitado, né, não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe não é Jesus, esse príncipe é o anticristo, né? Então, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Este, irmãos, é o chamado homem do pecado, né? O homem que vai vir com o intuito de destruir tudo aquilo que se chama Deus, ou também aqueles que lembram, ou aquilo que lembra o nome de Deus, o próprio lugar santo, né? O santuário, né? Que é o templo, né? Que é o lugar de adoração. Então, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade. Quer dizer, ele não virá sozinho, virá com um povo. Ele vai ter irmãos, e nós vamos falar em alguns textos depois, mas ele virá com um grande exército, né, que se unirá a ele para combater contra o povo de Deus, contra o povo judeu também, não é? Então ele diz aqui: e destruir a cidade e o santuário, o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele vai firmar um concerto de paz por uma semana.
Esta semana, irmãos, na Bíblia, são sete anos, né? São 7 anos, semanas de anos, né? São 7 anos. Mas ele firmará, irmãos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele vai, irmãos, como que transparecer, que ele vai querer que faça adoração, ele vai ganhar o povo como que na lábia, né? Vai conquistar o povo primeiro, depois ele vai tomar a sua, irmãos, iniciativa animalesca, né? Então na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Essas abominações, irmãos, é a religião, né, abominadora, né, que vai imperar no império do anticristo, porque ele vai fazer uma aliança com a segunda besta, que é a besta, irmãos, que vai, irmãos, se levantar para ajudar o anticristo, que é o que vai tomar o poder religioso, né? Que vai tomar o poder religioso. Nós vamos falar depois, né? Sobre as águas virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, irmãos, nesta primeira etapa que nós vamos estudar aqui, irmãos, está falando aqui do início, né? Como vai começar, irmãos, o poder do anticristo, né? O homem do pecado, né? E ele se manifestará, irmãos, logo após o arrebatamento da igreja, né? O arrebatamento da igreja. A grande tribulação deverá ser a época final do poder gentílico, né? Na verdade, não haverá, irmãos, mais poder humano, né? Na grande tribulação será a última etapa de poder humano na face da terra, né? Porque depois disto, irmãos, se aniquilará qualquer poder humano. Como eu disse aqui na semana passada, irmãos, tudo que é injustiça se aniquilará. Deus não aceita a injustiça, irmão, porque Ele é justo. Então, o mundo humano, ele é totalmente tomado de injustiças. Então, a injustiça não mais prevalecerá, prevalecerá só a justiça, não é? Então, Deus vai acabar com as injustiças. Por isso, o governo humano, nunca haverá e nunca houve governo humano justo. Sempre, irmão, governo humano, qualquer governo, ele sempre foi embalizado na injustiça, não é? Injustiça. Por isso que a Bíblia, ela combate a injustiça, irmão, né? Fala da viúva, dos necessitados, que a verdadeira religião é fazer, né, irmãos, ajuda aos pobres, os necessitados, as viúvas, porque Deus não aceita a injustiça, irmãos. Então, Deus combate a injustiça. E a grande tribulação será, irmãos, a ira de Deus, por nós vamos falar das taças da ira de Deus, né? Que será derramada sobre a terra, irmãos, por causa da injustiça humana, né? A injustiça contra o Messias, a injustiça contra o povo judeu, a injustiça contra a igreja, a injustiça contra o Espírito Santo, a injustiça contra os profetas. Tudo Deus vai derramar as suas taças de ira por causa da injustiça que impera no governo humano. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, tudo isso, irmãos, vai, irmãos, cumprir-se, porque foi Jesus que falou, foi Deus que falou, foi o Espírito Santo que predisse através dos profetas, né? Então a profecia de Daniel, irmãos, ela vai dizer isso aí, irmão. Como eu falei, não vou falar sobre as 70 semanas, porque não dá tempo de nós falarmos agora, né? Mas o importante, irmãos, que este assolador, né? Os irmãos sabem que este assolador, irmãos, se levantará no governo, irmãos, como nós já estudamos aqui no livro de Daniel, sobre a estátua, né? A estátua, né? Com aquela visão que Nabucodonosor teve, né? E que fala dos reinos, né? Dos impérios, né? Fala do império babilônico, no império de Nabucodonosor, que seria a cabeça de ouro, né? Depois fala do império medo-persa, né? O medo-persa que é o peito de prata, né? Depois fala, irmãos, do qual império mesmo, irmãos? O grego, muito bem, o império grego, né? Depois fala do império romano, dividido em dois, né? Na verdade, misturado. Depois fala, irmãos, do império do anticristo, que são os pés, misturado ferro com barro, né? E nesses pés, cada pé 5 dedos, 10 dedos, né? Então aí se levantará o anticristo nesse governo. Será o último império que Deus vai autorizar a governar a terra, não é?
o último. E este último, irmãos, para ser derrubado para sempre. E nenhum homem poderá mais se levantar como rei ou como dominador. Glória ao nome do Senhor, porque o dominador é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, a cabeça desse império, irmãos, né? Começa ali com Nabucodonosor, né? E o anticristo, irmão, ele é composto, irmãos, por uma dupla personalidade, né? Nós vamos falar isso mais para frente, né, irmãos? Será um homem composto de duas personalidades. Os irmãos já viram alguém com duas personalidades? Sim ou não? Tem, não é, irmãos? Aquelas pessoas que na frente é uma coisa, na outra, por trás é outra e tal, né? As pessoas são totalmente diferentes, né? Isso é dupla personalidade, né? O anticristo ele vai ter essa mesma característica, né? A dupla personalidade, né? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, nós queremos falar rapidamente, irmãos, sobre o anticristo, né? Que não sabemos, na verdade, quem será esse homem. A Bíblia não diz, né? A Bíblia não diz quem é este homem, né? Que haverá de se levantar. Alguns dizem que será, irmãos, da nação judaica, outros dizem que não, né? Porque aqui o próprio Daniel, né, no capítulo de número 9, que nós lemos, né, no versículo 26, diz que, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, né? Então, irmãos, significa que tem um povo, né? Um povo, e que esse povo, irmãos, não é o povo judeu, né? Não é o povo judeu, porque o povo judeu não vai contra si mesmo, né? Mas este povo aqui é um povo contra os judeus, né? Contra os judeus. Então, provavelmente, pode ser que não seja um judeu que se levantará como anticristo. Poderá ser ser de uma outra nação, não sabemos quem, né? Não fala a Bíblia, né? Então, ele comandará, irmãos, os 10 dedos da estátua que nós falamos. Ele vai comandar 10 federações, né? 10 federações, 10 blocos econômicos do mundo, né? Os irmãos sabem que o mundo está se dividido em blocos econômicos, né? Nós já falamos sobre isso, né? E esses blocos econômicos estão divididos para poder unificar as suas moedas. Os irmãos talvez não saibam, mas o próprio Lula, irmãos, ele mesmo falou numa reportagem assistida e gravada num vídeo, né, dentro de um avião, que quem elegeu ele foi a teologia da libertação. Quem conhece a teologia da libertação sabe muito bem o que é a teologia da libertação. Ele disse assim, ó, Fidel Castro, ele foi apoiado pelo catolicismo socialista lá, e eu aqui fui apoiado pela teologia da libertação. Quem sabe da teologia da libertação sabe que é tirar do rico para dar ao pobre, né? É o que o Frei Boff, né, pregou, né, durante a sua gestão, acho que ele está vivo até hoje. Ele tem vários livros escritos, né, o Frei Boff. Ele foi excomungado da Igreja Católica, porque ele foi contra muitas coisas do Papa, né? Ele foi contra muitos escritos do Papa. Então, a teologia da libertação é tirar do rico para dar ao pobre, né? Porque a igreja não precisa pregar só a Bíblia, a igreja tem que pregar também, não só pregar, tem que dar também às pessoas, cuidar das pessoas necessitadas, né? Mas, irmãos, né, Lula disse que a teologia da libertação é que o instituiu. Significa que a teologia da libertação nada mais é do que um pensamento socialista, né? Então há um trabalhar por fora disto, né, de movimentar a América do Sul para um bloco socialista, né? É isto que irmãos, que está sendo elaborado. Por isso que o próprio governo que está aí, ele não quer perder o seu lugar, né? Há uma pressão muito forte para que ele não saia do poder, porque há uma combinação. Os irmãos sabem que na Colômbia, acho que foi na Colômbia ou na Bolívia, não sei, que o nosso gás era a Petrobras que fornecia gás para lá. Depois nacionalizou o gás lá, né? E com isso a Petrobras perdeu, se virou uma empresa completamente destruída, enquanto que a nação lá, irmãos, com o gás nacionalizado, cresceu, né? A sua capacidade
financeira cresceu, tanto é que o presidente foi reeleito, né? Acho que é na Bolívia, né? Foi reeleito, né? O prefeito, o presidente, e hoje eles estão com um certo poder maior aquisitivo. Então, irmãos, há um pensamento de unificar os poderes, colocar os países no mesmo patamar de poder financeiro, a fim de unificar o bloco para constituir uma única moeda. Foi assim que aconteceu lá na Europa, né? Os irmãos sabem que hoje a Europa tem a sua própria moeda, o euro, né? E assim como os outros blocos estão se unificando, justamente, irmãos, para poder ter o mesmo pensamento, a mesma decisão, né? A fim de que, irmãos, para que possam juntar poderes, né? E tudo isso nada mais é, irmãos, do que a preparação para a vinda desse homem, do anticristo, né? Que vai pegar um mundo já quase que pronto para ele dominar, não é? Então já está sendo organizado o mundo, né? No sentido de dar ao próprio anticristo poder, né? Para poder, irmãos, mais facilmente, né? Mais facilidade, você governar um bloco, que um único pensamento, do que governar cada pensamento de cada país, né? É mais fácil unificar um bloco, né? Constituir um bloco com um pensamento, do que desse bloco pegar América, pegar Brasil, pegar Bolívia, pegar Venezuela, pegar outros países, e cada um conversar um por um, né? Agora com um bloco feito, já montado, unificado, com um pensamento, uma decisão, fica mais fácil de adquirir poder, não é? Então é isso que o mundo está se preparando, né, para a vinda do anticristo, né? Então ele comandará esta confederação, né? Essa confederação, que é um conjunto de estados autônomos, subordinados a um poder central, né? Isso está no diário, irmãos, do Jornal da Tarde, né? Se os irmãos quiserem depois, eu tenho todas as reportagens e tudo mais. Então serão 10 estados cujo líder é o anticristo. No Daniel capítulo 7, no versículo 8, irmãos, diz assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Este homem, irmão, vai ter um poder. Se os irmãos acham que o Lula é um nacionalista com poder de falar, o anticristo será 1000 vezes melhor do que o Lula, né? Ele vai ter um poder de barganha, de negociação, de facilitação, de que o povo vai dizer: esse homem é santo, esse homem aí, esse homem veio para salvar a humanidade, esse homem aí, esse homem vai pôr esse mundo aqui numa situação daquilo que tudo que nós esperamos. Irmãos, o mundo vai recebê-lo de braços abertos, irmãos, né? Se o Brasil recebe Lula, imagina o anticristo, né? Então, irmãos, pensamentos, irmãos, que nós devemos colocar e olhar se isso não está acontecendo. Será que não está, irmão? Os irmãos têm observado as notícias, têm olhado os jornais, têm olhado, irmãos, aquilo que tem passado na mídia, né? Os irmãos têm anotado alguma coisa de semelhança que nós temos falado aqui, né? Questão de nós analisarmos, irmãos, né? O quanto está perto de Jesus voltar. Quanto está perto de Jesus voltar. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aqui fala, irmãos, desse chifre pequeno, né? Que vai se levantar. Ele vai ter o apoio desses 10 blocos, vai ter 3 reis poderosíssimos que vão dar apoio para ele, talvez países de primeiro mundo, com grande poder aquisitivo, vai financiar para ele as condições para ele poder governar. Não sei se é Estados Unidos, Alemanha, não sei se é Japão, não sei qual país. São países que estão se destacando na atualidade, né? Deus não vai deixar o país empobrecer, irmãos. Deus vai fazer o país enriquecer, a fim de ajudar o anticristo. Isso é tudo plano de Deus, irmãos, né? Porque Deus vai vingar com a sua justiça contra a injustiça, né? Então, esses países, irmãos, que estão se levantando na atualidade, principalmente o Japão, a Alemanha, que estão crescendo poderosamente financeiramente, são 3 reis que vão dar um apoio substancial ao anticristo para governar o mundo, irmãos, né? Para governar o mundo, né? Então aqui fala, irmãos, né?
Entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos. Depois que eles descobrirem, irmãos, que este anticristo, que essa ponta pequena, se sobressair a eles, eles vão guerrear, eles vão tentar, irmãos, destruir o anticristo. Essas 3 pontas que eu falei, 3 reis poderosíssimos que se levantarão na grande tribulação para apoiar. Mas a hora que eles verem que o anticristo quer o poder sozinho, eles vão tentar guerrear contra o anticristo. E aí eles vão cair, porque o anticristo vai abatê-los, né? Então ele diz assim, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Então, irmãos, aqui está, irmãos, né, dos pontos importantes para nós atentarmos, né? Vamos ler ainda Apocalipse, capítulo 13. Eu acho que está muito difícil, né, irmãos? Eu acho que estou correndo bastante, né? Eu sei que está um pouco difícil para os irmãos acompanharem, né? Mas nós estamos gravando aqui, né, irmão? Qualquer coisa, os irmãos depois peguem a gravação, né? E vai ter o DVD para os irmãos aí, né? Deus abençoe a irmã Ivan, né? Que tem se colocado à disposição. Depois os irmãos vão estar mais, né, pacientemente vendo isso em casa com mais tempo. Então, capítulo 13 de Apocalipse: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Veja aí os 10 chifres, irmão. Veja aí os 10 diademas. Diademas fala de coroa, 10 chifres fala, irmãos, de autoridade, né? São 10 reis, 10 blocos que vão se levantar com apoio à besta. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia, né? Quer dizer, o próprio anticristo já é um nome de blasfêmia, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder. Aqui o que Satanás, irmão, vai dar o poder dele, né? Vai dar a ele total autorização para fazer e realizar o que ele querer. Até, irmãos, milagres vão acontecer, né? Com autorização do próprio dragão, do próprio Satanás, que estará envolvido nesta carnificina que vai haver sobre a face da terra, né? Diz aqui: e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Qual é o trono de Satanás? O mundo, irmão. Ele é o Deus desse século, né? O trono de Satanás é o mundo, irmãos. Amém? É o mundo. E diz que ele vai dar o seu trono. Então isso aqui é significado do mundo. Ele vai entregar um mundo que foi entregue a Satanás, um Deus desse século, ao anticristo. Você agora é o dominador, você agora faça, né? E vai ter o apoio do próprio dragão, irmãos, apoiando o anticristo na grande tribulação. Deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Aqui está o milagre, né, irmão? Alguns estudiosos dizem que o anticristo, ele será até ferido como praga de morte. Quando eu falei dos 3 reis que vão se levantar, irmãos, quando verificarem que ele está querendo o poder sozinho, né, vão tentar matá-lo. E aí vai levantar a outra besta, irmãos, né, que é a besta do poder religioso. Nós vamos falar isso mais para frente, né? Que ele vai vir e vai curar a chaga. Ele vai realizar um milagre. E vão fazer uma estátua do anticristo para que todos adorem ele, né? E aí vai unificar religião com a política. Haverá uma única religião e um único poder político. Nós vamos falar mais para frente. E aí diz no verso 4: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha aqui, ela conseguiu poder. Ninguém viu capacidade de guerrear contra o anticristo. Ninguém. Todos que tentarão se levantar contra ele, a não ser Cristo, cairão. Todos. Até as 2 testemunhas que serão enviadas, ele as matará no meio da grande tribulação. Mas o Senhor Jesus os ressuscitará. Glória a Deus. Quem é essas 2 testemunhas, irmãos? Quem sabe falamos mais para frente, né? E adoraram o dragão, verso 4, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar
contra ela? Quem poderá? E aqui está, irmãos, a questão. Né? Ninguém poderá batalhar contra o anticristo, a não ser o próprio Cristo. Glória a Deus. Né? Então, irmãos, os judeus, irmãos, eles estarão aqui, né? Muitos dos judeus estarão aqui, aqueles que não aceitaram a Jesus, porque muitos judeus aceitaram a Jesus, né? São convertidos, vão ser arrebatados também, né? Mas eu digo aqueles judeus que não são convertidos, né? Que não acreditaram no Messias, né? Eles receberão o próprio anticristo, irmãos, como o próprio Messias, né? Porque ele vai fazer um acordo de paz. Lembra que eu li lá o sacrifício, né? Que ele vai autorizar o sacrifício. Ele vai voltar com o sacrifício no templo, irmão. Vai reconstruir o templo para os judeus. Essa reconstrução do templo, irmãos, vai ser feita na posse do anticristo. O anticristo vai dominar e ele vai autorizar as nações palestinas que guerreiam hoje contra Israel, fará um acordo de paz com Israel. O anticristo, irmãos, quando o anticristo chegar, ele vai fazer um acordo de paz. E nesse acordo de paz, ele vai conseguir fazer com que o templo seja reerguido. E quando ele conseguir fazer erguer esse templo, ele vai conseguir também trazer a adoração de volta. O sacrifício vai voltar. E é aí que eles vão fazer um pacto com Israel. E Israel vai acreditar, irmão, né? Israel vai acreditar. Isso também vamos falar mais para frente, né? Então os judeus, né, eles vão acreditar. Vão acreditar. Mas depois, como eu comecei a ler lá em Apocalipse, né, que eu li sobre a mulher e o dragão, depois, irmãos, o anticristo vai revelar quem ele é, não é? E vai começar a perseguir a mulher, né? Vai começar a perseguir a mulher. Então, como ele não vai poder fazer tudo sozinho, irmãos, né? Porque o anticristo, apesar de ser o anticristo, ele não é onisciente, onipresente, né? Ele não será onipresente. Ele vai precisar de aliados, e muitos aliados. Ele vai precisar de um aliado forte, um aliado que seja capaz de, junto com ele, dominar o mundo, irmãos, né? Alguém diz, mas quem homem vai dominar o mundo? Olha, irmão, Hitler quase conseguiu, né? Hitler quase conseguiu, né? Se não fosse também, os japoneses quase conseguiram. Se não fosse a bomba de Hiroshima lá, tinham conseguido dominar o mundo. Como que o anticristo não vai conseguir, irmãos? O mundo vai estar totalmente descontrolado, desorganizado. Já monetariamente, financeiramente, o mundo está descontrolado. As nações estão descontroladas, né? Ninguém consegue, irmãos, né, se controlar. Não há como, porque isso não vai acontecer. O anticristo vai vir para organizar o mundo, controlar o mundo. E ele vai começar com o seu artifício, né? Ele vai estar, irmãos, com aliados fortíssimos. Fortíssimos, né? Então, diante disso, irmão, nós temos esses blocos que nós já falamos, que vão ser aliados fortíssimos para ele. Porque ele vai, irmãos, dominar a área financeira do mundo. Quem é um homem se ele não conseguir dominar a área financeira mundial? Se um país não consegue dominar a sua área financeira, irmãos, ele vira mercenário, ou seja, ele vira escravo de outro país, né? Ele vira escravo de outro país. Ele começa a fazer dívidas e começa a ter que abrir mão de muitas coisas. Foi o que aconteceu com o Brasil recentemente, né? O Brasil estava tão atolado em dívida que teve que fazer acordos mundiais aí, irmãos, porque abriu mão de muita coisa para poder organizar a sua área financeira. O anticristo vai ver o mundo totalmente desorganizado financeiramente. E aí, com esses blocos, ele vai organizar o mundo financeiramente. Hoje nós temos aí, irmãos, vários blocos já organizados. Nós temos a União Europeia, nós temos o NAFTA, nós temos também os tigres asiáticos, que já estão unidos lá, né? Nós temos a APEC, ANSEAN, CARICOM, CI, Mercosul, CAF-ADR, Pacto Andino. Hoje, irmãos, temos todos esses blocos já perfeitamente já crescidos, estão amadurecendo, né? E estão
já se preparando para, irmãos, o anticristo tomar posse deles. Mas a manifestação do anticristo, né, que nós vamos falar sobre isso também, né? Nós começamos aqui a introdução sobre, irmãos, quem vai ser esse homem, mais ou menos de onde ele vai se levantar, né? Como vai ser a manifestação desse homem chamado, irmãos, biblicamente, como anticristo. Anticristo não é um nome, né? Não sabemos qual é o nome do anticristo. O anticristo é tudo aquilo que vai contra Cristo. O anticristo não é um nome que ele vai ter, lá vem o anticristo. Não, não é um nome próprio, certo? Não é um nome próprio. Não sabemos qual vai ser o nome próprio desse homem, né? Alguns dizem que será um nome que vai ser traduzido numericamente, 666, né? Que é o número de um homem, né? Que diz a Bíblia. E o seu número é 666. Não sabemos, na verdade, qual é o nome deste homem que vai se levantar. Porque anticristo é tudo aquilo que vai contra Cristo, né? Ele é anticristo. Então, este homem que vai se levantar, não sabemos o nome, é o anticristo. Ele se manifestará logo após o arrebatamento da igreja. Ele vai ser o cabeça dos povos gentílicos. Dos povos gentílicos. Quem são os povos gentílicos? Os povos que não são judeus e não são pessoas, irmãos, de nacionalidade, ou seja, cristãs, né? No caso para nós aqui como cristãos, gentios aqui, povos que são ímpios, né? Para o judeu são as demais nações, né? As demais nações, né? Então chamado de povos gentílicos, né? Então, na federação de 10 reinos ou blocos, ele vai ser o dominador, né? Sua pessoa e seu trabalho são apresentados em Ezequiel 28, 1 a 10, fala sobre isto. Daniel capítulo 7, versos 7, 8, 20 a 26. Daniel capítulo 8, 23 a 25. Daniel capítulo 9, 26 e 27. Daniel capítulo 11, verso 36 ao verso 45. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 ao 10. Vamos ler esse de Tessalonicenses, que fala do Novo Testamento, não é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 3 a 10. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Este é o homem do pecado, este é o anticristo, irmãos. Este é o anticristo, dito também aqui pelo apóstolo Paulo, né? Sobre o apóstolo Paulo. No versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, irmãos, para a vinda do arrebatamento da igreja, o último sinal é a apostasia. Apostasia é o afastamento da fé, né? É o que nós estamos vivendo hoje, né? Apostasia é o tempo que vivemos hoje. É o último sinal da vinda de Jesus. E aí, então, se manifestará um homem do pecado. Então, Jesus está para voltar a qualquer momento. A qualquer momento, Jesus vem buscar a igreja. Porque já não tem mais nada a se cumprir. Mais nada. Então, ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Então, a manifestação do anticristo, irmão, a sua manifestação está sendo impedida pelo detentor hoje. Quem é o detentor? O Espírito Santo, não é? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Lembra que eu falei do mistério da injustiça? Opera. Ele ainda opera. Mas Deus vai aniquilar o império da injustiça, né? Porque já o mistério da injustiça opera.
Somente existe um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Este um, irmãos, que impede ainda a vinda do anticristo para dominar o mundo, chama-se Espírito Santo, que está com a igreja. Quando a igreja for arrebatada, irmão, o Espírito Santo vai entregar a noiva para o noivo. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo vai entregar a noiva para o noivo. Ele diz aqui, ó, aqui está a tua noiva. Eu cumpri com a minha tarefa. O Espírito Santo cuidou da noiva. E vai levar ao Senhor Jesus ataviada, adornada, cuidada, perfumada. Aleluia, branca. Glória a Deus. O Espírito Santo a conservou santa, irrepreensível, sem mancha, sem mácula. Aleluia. E ele levará para o céu, glória a Deus, ao encontro do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando nós, irmãos, estivermos ao encontro com o Senhor nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós nos vamos encontrar no céu, irmão. Glória ao nome do Senhor, nos ares, nas alturas. O Espírito Santo irá com a igreja. E quando o Espírito Santo sair da terra com a igreja, aí virá, irmãos, o tempo do fim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Abassuri calabás. Então isso, irmão, será precedido por um afastamento da fé. Daqueles que ainda, irmãos, professavam fielmente a Deus e foram esfriando espiritualmente, se afastando, perdendo o primeiro amor. A vinda do anticristo precederá isso, né? Não, isso precederá a vinda do anticristo, né? Então ele vai se manifestar logo após o arrebatamento da igreja, né? No versículo 8 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses, e então será revelado o iníquo. Agora ele vai se revelar. Agora vão saber quem é o anticristo. Eu não vou querer saber. Eu não vou querer saber o seu nome, o seu tamanho, que número que ele calça, qual o número do seu sapato. Não quero saber se ele é careca, se ele é cabeludo. Glória a Deus, se é preto, se é branco, se é loiro, se é magro. Glória a Deus, eu não quero ver só o rosto, a sua face. Eu quero ver a face gloriosa do meu Jesus. Xalabassuia. Oh, glória, aleluia, louvado seja Deus. Que o Senhor me mantenha com fé, que o Senhor me mantenha com a chama viva. Glória ao nome do Senhor, para o encontro com Ele, louvado seja Deus. E isso, irmão, vai ocorrer na abertura do primeiro selo. Os irmãos lembram que João chorava, porque ele olhava e não via um capaz de abrir, irmãos, e desatar os 7 selos. Glória a Deus. Só Jesus vai reabrir esse selo, só vai abrir, irmãos, quando a igreja subir. A igreja vai subir para o céu. Quem é digno de abrir os livros? Ninguém era digno, irmão. Só um. Glória a Deus. Oh, aleluia. Só um que venceu. Glória a Deus, que é digno de abrir os livros e desatar os seus 7 selos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. E aí, meus irmãos, ocorrerá a abertura do primeiro selo. E quando houver a abertura do primeiro selo, capítulo 6 do livro de Apocalipse, surgirá o cavalo branco, o cavaleiro num cavalo branco. Versículo de número 2. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco,
E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este não é Jesus, irmão. Este não é Jesus. Este aqui ele recebeu, veja, Jesus não precisa receber mais nada, irmão. Ele diz, todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus, irmão? Jesus disse, todo o poder me foi entregue no céu e na terra. Ele não precisa receber mais nada. Ele é o próprio Deus. Este aqui, ele vai receber. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E foi-lhe dado para vencer. Isto aqui, irmão, será nada mais, nada menos do que o início do ministério do anticristo na terra. O cavalo branco. Que vai ser autorizado por Deus para vencer. Para vencer. E esse branco, irmão, significa a falsa paz. Uma paz falsificada. Porque ele não vai vir, irmãos, com ar animalesco. Ele, como eu falei aqui no começo, ele vai vir aquela pessoa mais bondosa do mundo. Com uma conversa, irmão, de enganar qualquer um. Uma lábia muito grande. Conquistará corações. Não é? E ele vai então implantar a sua falsa paz. É o cavalo branco. Não é? O cavalo branco. Então, irmãos, alguém disse que ele, como eu falei no começo, pode ser um judeu. Não é? E existe controvérsia sobre isso. Não é? Porque acham que para aceitar o anticristo, ele tinha que, no mínimo, ser tipo um Messias, que tinha que vir da tribo de Judá. Porque Jesus veio da tribo de Judá. E as profecias bíblicas, né, apesar que eles não acreditam em Jesus, né, no Messias que veio, mas eles acreditam nas profecias que o Messias viria da tribo de Judá, do trono de Davi. Né? Então, por isso que alguns historiadores, alguns comentaristas dizem que possivelmente Jesus, ou o anticristo, será um judeu da tribo de Judá. Mas, por outro lado, irmãos, né, também nós achamos que os judeus o aceitarão, porque aquilo que eu falei no começo, provavelmente ele subirá de um povo, como eu li lá em Daniel, no começo, né, de um povo, que já é um povo perseguidor, né, povo perseguidor, povo do príncipe, perseguidor. Né? Então, por isso que nós, outros comentaristas, acham que não, que provavelmente ele vem de outras nações. Né? No Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz que ele surge do mar. E quando surge do mar, irmãos, biblicamente mar tem o significado de nações. Nações. Então ele vem de alguma nação da terra. De alguma nação ele virá, obviamente. Né? Então as nações também retratam, irmãos, na verdade, as nações gentílicas. Nações gentílicas. Alguns acham que ele surge do Império Romano, que é um governador do povo que destruiu Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículo 26. Por isso alguns comentaristas dizem que provavelmente ele surge também de um Império Romano que nunca foi destruído, irmãos. Os irmãos sabem que o Império Romano, né, hoje, biblicamente falando, né, é a prostituta do Apocalipse, a grande prostituta, que na verdade é um sistema, irmãos, religioso, que nunca saiu do controle do diabo. Né? Que é o Império Romano também, irmãos, era um império forte, mas temível, irmão. O Império Romano era drástico em suas ações, irmãos. Eles eram impiedosos contra a humanidade, contra os homens, escravizavam, faziam fogueira deles. Os irmãos sabem a história de Nero, né? Os irmãos conhecem a história de Nero, esses homens que colocavam os cristãos nas fogueiras, nas arenas,
comido pelos leões. Os irmãos sabem do Império Romano, sim ou não, irmãos? Sabem, né? O Império Romano foi um império, irmãos, imperialista, terrível, né? Então, esse tipo de império, espiritualmente falando, irmãos, é a prostituta da Babilônia, que tem as suas garras agora, não para a morte física, mas para a morte espiritual, porque não importa para o diabo, irmão, matar o corpo mais, ele quer matar a alma. Então esse império babilônico, essa prostituta do Apocalipse, irmão, é um império religioso que está imperando no mundo, e hoje está se modificando, irmãos, e ganhando terreno no sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? A invasão, né, dessa prostituta religiosa que existe no mundo, dentro das igrejas. O envolvimento desse poder religioso chamado a prostituta, a Babilônia, não é? O Império Romano, também dito, não é? Religioso, trazendo para dentro da igreja, é o secularismo, né? Que vem trazendo dentro da igreja também, irmãos, né? Uma mistura, né? Hoje padre canta com um cantor evangélico, cantor gospel, né? É assim que está virando esse. Por quê, irmão? Porque o anticristo, a coisa que ele vai querer fazer, irmãos, é justamente unificar as religiões, trazer uma só religião, uma só adoração. E a adoração, sabe para quem vai ser? Quem sabe? Para ele mesmo, a própria besta. Não é? Ele vai trazer adoração para ele. Por isso ele vai se levantar tudo aquilo contra aqueles que adoram outro Deus. Onde eu estava mesmo? Daniel, né? Começa a falar e capítulo 9, né? Começa a falar e começa a entrar outras coisas, aí a gente... E depois de 62 semanas, será tirado do Messias, não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu a cidade e o santuário, irmão, foi lá no ano 70 depois de Cristo. Né? Quem foi? Foi Tito, general Tito, que era um imperador romano. No ano 70 depois de Cristo, ele destruiu Jerusalém, profanou o templo e destruiu Jerusalém. Os irmãos sabem disto, não é? Então, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Então, irmãos, nós sabemos que aqui até o fim haverá guerra. Você sabe que Israel nunca viveu em paz, né, irmão? A Palestina vive em conflito diariamente. Isso está registrado por Deus, irmão, autorizado por Deus, não é? Então, por isso que aqui, irmãos, acreditam que provavelmente surja o anticristo aí deste Império Romano, né? Destas nações, né? Que ainda adotam, irmãos, né? Essa religiosidade. Os irmãos sabem do Maitreya, né? O Maitreya, irmãos, é o Messias da nova era. Para quem não conhece, se já estudou alguma coisa sobre nova era, procura na internet alguma coisa que fala sobre a nova era. Os irmãos vão ver lá que eles esperam Maitreya na era de Aquário, que vai se levantar para governar o mundo. O Maitreya nada mais é que o anticristo que virá. É o Deus da nova era que vai surgir. Ele vai surgir desta religiosidade pagã, irmãos, né, que existe no mundo. Então, com certeza, ele não será um cristão, não será um crente, não será um evangélico, né? Não será. Ele estará misturado com esse bando de mistura que está tendo de religiosidade e secularismo falso que existe hoje dominando o mundo, irmãos, né? Dominando o mundo. Os irmãos sabem muito bem que existe muita coisa misturada aí no mundo, irmãos, e que o inimigo o anticristo vai, irmãos, se apoderar disso tudo aí, né? Tudo tem um tempo determinado, né? Então, irmãos, ele surge, irmão, alguns comentaristas dizem que ele surge deste poder, né? Então, ele é a cabeça da forma final de governo gentílico mundial, pois é como um leopardo, um urso e um leão, capítulo 13, versículo 1 do Apocalipse. São tudo feras, irmãos, terríveis, dominantes, os irmãos sabem disso.
Cada um domina a sua área. O urso, o leopardo, o leão. Né? Também fala em Daniel capítulo 7, versos 7, 8, 20 e 24. Apocalipse também fala, 17, do 9 ao 11. Também fala sobre isso. Nós vamos terminar aqui, irmão. Nossa hora já foi. Como tal, ele é um líder político. As 7 cabeças e os 10 chifres de Apocalipse 13, verso 1, 17, verso 12, estarão confederados sob a sua autoridade. Ele terá um auxiliar. O seu auxiliar é o falso profeta, que é a segunda besta, que se levantará para se aliar a ele. Tinha até a transparência aqui, irmãos, né? Ele fará um pacto com a besta. Segundo alguns estudiosos, irmãos, estudiosos de escatologia, diz que a segunda besta será levantado de um poder religioso. Por isso que muitas vezes as pessoas acham que será o Papa, né? Que será o Papa, a besta e tal. Não, a Bíblia não fala, irmãos, né? Quem será essa pessoa, né? Mas com certeza será uma pessoa de grande influência mundial. Né? Grande influência mundial. Né? Ele vai ter que ter esse aliado junto com ele. Porque o mundo, irmãos, os irmãos sabem, por exemplo, o Brasil, a maioria do Brasil são cristãos. Né? Nos países árabes, a maioria são muçulmanos, né? De uma religião também. Então o mundo é movido pela religião. Então ele vai ter que ter um aliado da religião para lutar junto. Né? Então ele não é bobo, né, irmão? Pelo contrário, ele será esperto demais, irmão. Ele vai dominar a tecnologia mundial, nós vamos falar mais para frente. Ele vai ter o controle da tecnologia mundial nas mãos. Os irmãos sabem como que está a tecnologia hoje, os chips que estão sendo implantados, né? As coisas que estão sendo organizadas, as câmeras de vídeo, em todo lugar existem câmeras hoje. Hoje a internet será uma ferramenta extraordinária nas mãos dele, irmãos. Né? As pessoas serão vigiadas 24 horas. Os japoneses já construíram, irmãos, um sistema em que uma multidão dentro de um estádio de futebol, ele vai conseguir identificar uma pessoa dentro do estádio com todo o seu prognóstico, toda a sua história, né? Tudo que a pessoa é, com uma câmerazinha. Vai conseguir identificar quem a pessoa é, sua data de nascimento, o que ele professa, que cor que ele é, tamanho que ele é, né? Tudo vai ser tudo também documentado. Os japoneses já descobriram isso, né? Já fizeram isso, e muito mais que nós não conhecemos ainda. Né? Tudo isso será de domínio do próprio anticristo. Né? E o falso profeta será esse líder religioso, irmãos, que será levantado. Né? Levantado. Nós vamos falar do falso profeta na próxima terça-feira. Quem será este anticristo e quais são as suas artimanhas, irmãos. Né? Lógico que nós não vamos falar tudo, irmãos, né? Porque muita coisa nós vamos deixar para lá, porque o tempo não permite, né? Glória a Deus. Mas vamos terminar de falar na próxima semana sobre esse assunto, se Deus quiser, né? Nós temos aí menos que uma hora, né? Nós começamos aí por volta de 8h15, por aí, né? Então uma hora já deu bastante para nós falarmos hoje, e vamos terminar na próxima terça-feira, se Deus quiser. Deus abençoe os irmãos, nós vamos orar agradecendo a Deus por este culto nesta noite, e espero que você venha na próxima terça-feira, irmãos, para que possamos aprender um pouco mais sobre este homem anticristo que se levantará sobre a terra. E com certeza eu e você não estaremos aqui, mas nós temos que saber, irmãos, porque nós temos que olhar e ver o que está acontecendo em nossa volta, a fim de despertar-nos, irmãos, né, para podermos melhorar a nossa vida espiritual. Né? E saber que se ele está perto para vir, irmão, então é certamente que Jesus está mais perto ainda, né? Porque Jesus virá antes da manifestação dele. Amém, meus irmãos?